Deus e meu Pai, nesse momento aqui, Pai, em tua presença, meu Deus, te dará para invocarmos nessa tarde, meu Deus, através da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Essa tarde de sábado, né? Nós vamos esse monte aqui para fazer a oração às 2 horas da tarde. Amém? Adorar a Deus e fazer a oração por nossas vidas. Amém? Toda a crise de melhoração, amém? Mas também agradecer a Deus também pelos propósitos que eu fiz aqui no monte, 3 dias que eu subi no monte aqui, e Deus me deu a vitória nesse propósito que eu fiz a Deus. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo. Mas antes de eu subir no monte, eu quero deixar uma palavra aqui no pé do monte, nos nossos corações, no Salmo 51. E no versículo 11, aleluia, Jesus. Hoje eu quero falar hoje sobre a presença de Deus sobre as nossas vidas. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Somos um morto, uma pessoa morta, espiritualmente falando. Está viva, mas está morta espiritualmente. O que Deus fala na palavra dele está nos corações. A palavra que falou muito comigo hoje, no meu dia. Aleluia, Jesus. Sobre a presença de Deus. Salmo 51, versículo 11, vai dizer: não me lance fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Foi o que Davi, ele falou com Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele caiu de si, né? O pecado que ele tinha cometido. Aleluia, Jesus. E ali, no momento ali, ele se lançou aos pés do Senhor em oração, pedindo misericórdia em toda a vida dele. Que Deus viesse purificar os pecados dele. Aleluia, Jesus. Mas que Deus tirasse tudo dele, mas menos a presença de Deus sobre a vida dele, igreja. E assim somos nós, igreja. Aleluia, Jesus. Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Davi era chamado o segundo coração de Deus, porque Davi, quando ele fazia algo errado, ele ia pedir perdão para Deus. Quando Davi passava por perseguições ou por inimigo, ele ia falar com Deus. Então, Deus para ele era a prioridade. Ele não ia procurar ajuda, não, outra pessoa não. Ele ia procurar ajuda também para Deus. Até no momento que ele pecou, que ele fez algo que não agradou a Deus, ele foi na oração pedir a Deus misericórdia por da vida dele, e que Deus tirasse tudo dele, menos na presença. Davi pecou, errou, mas Davi se arrependeu, Deus perdoou Davi. E assim sou eu e você aqui nessa tarde, gente. Nós somos falhos. Aleluia, Jesus. Quem disser que nunca pecou, já pecou antes de falar. E quem disser também que nunca pecou, atira a primeira pedra naquele que você acha que pecou. Se Deus perdoou Davi, aleluia, quem somos nós para ajudar o nosso irmão que fez algo errado, igreja? Nós temos que orar em qual o nosso irmão, para que o nosso irmão venha cair em si, como foi Davi, e dar conta do erro que ele fez e lançar os pés do Senhor e pedir perdão para Deus. Isso nós temos que fazer. Aleluia, Jesus. Aqui está falando sobre a presença de Deus, mas eu quero falar hoje sobre julgamento também, igreja. Quantas pessoas hoje julgam o irmão, julgam a irmã, porque ela cometeu algo de errado? Não, igreja. Deus viu o que Davi fez quando ele deitou com Betseba, mulher que não era mulher dele, era mulher de um. Aleluia, Jesus. Que estava na guerra ali. Aleluia, Jesus. Um espírito daquele que estava ali na batalha. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim Deus viu o que Davi fez. E Deus vê o que você faz de errado. Não podemos esconder alguma coisa errada para o homem, mas para Deus não. Deus vê tudo, igreja. Mas Deus quer ver aonde vai
até onde nós vai com o nosso erro, se não se arrepende ou não. Como Deus viu que Davi acabou que pecou, Davi fez muitas coisas erradas, né? Se você for aprofundar na história, na passagem de Davi e Batseba, e o esposo de Batseba, você vai entender o que eu estou falando nessa tarde. Deus viu tudo. Só que Deus deixou Davi se dar conta daquilo que ele fez. E assim somos nós também, igreja. Aleluia, Jesus. O dia de hoje somos nós também. Então Deus enviou o profeta até Davi e contou uma história. E ali, naquele momento ali, o profeta falou: essa pessoa é você, Davi. E ali Davi se deu conta do que ele fez. Mas a espada não saiu da casa de Davi. Aquele filho que foi do pecado, Deus tirou a vida dele. E ali Davi orou a Deus para que Deus não levasse o filho. Mas Deus levou o filho dele. Mas quando Davi soube que o filho tinha morrido, o que Davi fez? Davi foi adorar o Senhor no meio da luta. E assim somos nós. Eles fazem coisas na cara de Deus, que Deus não nos castiga, porque Deus também é amor, mas também é justiça, igreja. Aleluia, Jesus. E ali Davi, quando ele reconheceu que tinha feito de errado, Davi, ele foi até a Deus, pediu a Deus, no capítulo que fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque sabia que Deus é um pai misericordioso, que Deus não resistiu um coração quebrantado. Assim como Deus perdoou Davi, assim é você, igreja. Porque Davi sabia que ele podia ter tudo, mas sem perder essa presença de Deus na vida dele, ele não tinha nada. Isso somos nós, igreja. Podemos perder qualquer coisa, igreja, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós temos tudo, igreja. Aleluia. Porque Deus está comigo, Deus está com você, igreja. O estudante de Deus só faz em mim e você se nós fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo. Aleluia, de Deus. Mas Davi não queria perder a presença de Deus. Ele não se importou em perder nada. Ele queria ter a presença de Deus. Porque ele sabia, se perder a presença de Deus, ele era um vivo morto, totalmente. Quantas pessoas hoje que servem a Deus por fazer coisas que não agradam ao Senhor, que entristece por ser de Deus, por ser de Deus afasta, e ele ainda não se dá conta daquilo que está fazendo, que não está agradando a Deus. Aleluia. Ele acha que o Deus está com ele, não está mais. Então, o que Deus fala conosco tarde, igreja, comigo com você, que nós temos que examinar nós mesmos. Examina a você a si mesmo e vê como está a sua vida diante da vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo algo que está agradando a Deus? Será que nós não estamos fazendo algo que Deus está se agradando? Que Deus está conosco? Será, igreja? Porque essa tarde Deus fala conosco. Nós temos que saber se o que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Se nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, se nós estamos obedecendo a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Muitas vezes muitos pregam, não todos, muitos louvam, nem todos. Não estou aqui apontando ninguém, mas a pedido de Deus já se afastou por causa de quê? Das coisas que não estão agradando a Deus. Mas Deus sempre está usando o servo e a serva dele para pregar a palavra. Examina como está a sua vida no altar. Você que está agradando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Da mesma forma que Deus enviou lá um profeta para falar com Davi do que tinha feito, assim é na minha vida, na sua vida. Deus envia um profeta, uma palavra, ou Deus dá uma visão para nós, em visão, para nós se consertar, para nós se arrepender daquilo, para que nós não venhamos perder a presença de Deus. Por isso que tem pessoas hoje na igreja sem força para orar, sem força para buscar, mostra igualmente. A igreja está avivada em oração, buscando ao Senhor.
Aleluia, Jesus. Porque se nós temos a presença, igreja, nós temos tudo, igreja. Aleluia, Jesus. E aqui Davi, ele pediu a Deus isso para Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Igreja, pode o mundo inteiro nos abandonar, pode o mundo inteiro nos deixar, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós temos tudo, igreja. Então, igreja, Deus está sempre falando conosco pela palavra dele. Deus está sempre nos alertando. Aleluia, Jesus. Se você for lá para a passagem do rei Ezequias, um homem de oração, era um homem temente a Deus, mas ele passou por aflição, ele passou por uma enfermidade mortal. Deus sabia quem era Ezequias na cabeça dele. Ezequias não obedeceu a Deus, não. Não. Qual a diferença, né, de quem desobedece e quem obedece? Davi desobedeceu a Deus, cometeu um pecado. Deus enviou um profeta até ele para falar o que ele fez. E ele não se acordou para falar o que ele fez. Quando ele caiu em si, ele pediu perdão. Já o rei Ezequias, Deus enviou um profeta até ele, sabendo que ele era temente a Deus, obediente a Deus, homem de oração. E enviou um profeta para até ele falar: Deus manda te dizer, arruma tua casa, que tu vai morrer. Aleluia, Jesus. O profeta pegou o que Deus ia entregar e foi embora. E ali o rei Ezequias fez uma oração para Deus: Senhor, lembra como eu andei na tua presença. Olha a diferença, igreja. Quando a pessoa está obedecendo a Deus, o profeta, e quando está obedecendo a Deus. Deus sempre é um Pai misericordioso. O que Deus quer de mim e você, que nós venhamos arrepender, igreja. Aleluia. E a melhor revelação que Deus tem para mim e você é a palavra dele, igreja. Aqui é a palavra dele. Aqui, como você está lendo a palavra, meditando a palavra de Deus, Deus ele fala contigo, igreja. Aleluia, Jesus. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. A palavra é uma sementinha que ela é lançada. Quando ela entra aqui no coração, que você deixa ela entrar, que você bota ela em prática, você muda. Porque você vai começar a andar na direção de Deus, não mais na sua vida. Aleluia, Jesus. O que passa se você concordar? Deus dá a direção. Muitas vezes eu estou na minha casa lá, Deus está no meu coração, vai para o monte orar. Estou contigo. Eu vou aqui, eu vou orar. Aleluia, Jesus. Eu venho orar no monte. Pode ser a hora que for, eu venho. Já passei muitas madrugadas aqui no monte. Já fiz muitos clamores da meia-noite. Estava lá em casa, eu falava comigo no meu coração. Vai clamar meia-noite no monte. Eu subi aqui, vai clamar meia-noite. E hoje, Deus colocou no meu coração para mim orar hoje, às 6 horas da tarde. Aleluia. Tem luta que igual você passa na sua vida, você vence na oração, no joelho. Aleluia, Jesus. Porque a oração tem poder, a oração é a vitória. E todas as promessas que Deus fez na sua vida, na minha vida, assim, e na glória de Deus. Passa o céu como terra, mas Deus não passa não, Deus. Quando fala que louvor, né? Vai ser tão lindo. Quando Deus cumpriu o que te prometeu, você passou por coisas que ninguém, né? Que ninguém viu você passar. Mas se você continuar firme na vida com Deus, vai se cumprir as promessas. Aleluia, Jesus. Então, igreja, a palavra é essa tarde. Sobre a presença de Deus nas nossas vidas, igreja. Quando nós temos que ter essa presença de Deus, nós temos que estar em obediência com Deus. Não importa o que nós fizemos de errado, o que fazer, mas nós temos que pedir perdão para Deus. Um coração de coração quebrantado. Porque Deus nos conhece, como fala o Salmo 139. Qualquer palavra que eu for falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas Ele quer ouvir o meu clamor. Aleluia. E todos aqueles que vão até Deus em oração têm resposta. Aleluia. Mas tem que buscar o Senhor, tem que buscar, tem que estar buscando o Senhor, adorando o Senhor.
fazer a vontade dele, matando a carne. Aleluia, Jesus, matando a carne, ficando sem espírito. Jesus Cruz falou para aqueles discípulos, quando ele estava orando lá no monte, para ir para aquela cruz, para o amor de você. Vigiai e orai. O espírito está bom, mas a carne é fraca, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que nós fizemos de errado, falando, pensando, o que for, mas se nós arrepender, Deus perdoa, igreja. Aleluia. E nós, como irmãos, nós temos que dar um para o outro. Aleluia, Jesus. Porque Deus não enviou o Filho dele na terra para julgar, mas sim para salvar. Porque tem quem julgue que é Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Então, posso falar essa tarde, né? É uma palavra de reflexão nos nossos corações, né? Como está a nossa vida com a vontade de Deus. Não somos falhos, né? Mas todo dia nós temos que consertar, daquilo que não agrada a Deus, né? Nós temos que, primeiramente, buscar, né, para a nossa vida, né? Espiritual com Deus, buscar para a nossa salvação, né? E estar orando, intercedendo, né, para a nossa família, por aquele pai de oração, né? Amém, igreja? Está subindo, né? Oro hoje, orando com você, orando com vocês, hoje. E essa hora da tarde, eu vou estar de joelho orando pela nossa vida. Amém? Articular com Deus. Para a semana que vem, né? Fé em Deus, eu vou estar abrindo a campanha na família. Com certeza de campanha. Aleluia, Jesus. E estamos nessa campanha com a família, né? Tem um ano que fiz a campanha. Foi bênção, com a glória de Deus. Né? E que Deus venha abençoar esse grupo, né, de fé, né? De oração e intercessão no monte. Estamos aqui toda quarta-feira com ciclo de oração, né? Orando por causa do cedo. Eu estou lá com o caderno já cheio de pedido de oração, já vou trazer, né, para me pôr na mesa. E eu vou iniciar essa campanha, assim, a irmã chegar de viagem. Já é a minha segunda assessora, noite comigo, Maria Silva. E assim vamos iniciar essa campanha. Eu estou subindo a mensagem, estou entregando a campanha no nome de Deus. Vai iniciar, né? Os elementos da campanha, tá ali, as coisas, pelo menos, as coisas, está consagrando um monte, né? Nós fizemos a campanha e eu creio que Deus vai operar muito em muitas famílias. Cura, libertação, seja que era for, que nós temos que orar, igreja, um pelo outro. Amém? Fica na paz, eu vou estar subindo, né? Orando, que eu gosto muito de orando, né? Te agradecendo. Depois de agradecer, eu vou ver o momento com Deus, ler a palavra, meditar a palavra. Depois eu vou para a oração. Amém, igreja? Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória é tua nessa tarde, meu Deus. Vamos estar orando, igreja. Subindo agora, orando. Aleluia, Jesus. Estou buscando ao Senhor. Amém? Está orando ao Senhor. Em oração. Aleluia. Glória a Deus. Você veio aqui para adorar, então adore a Ele.